Estamos de volta com o programa Brasil Cristão, ao vivo para todo o Brasil e também no canal do CERN Brasil no YouTube. Você pode nos acompanhar ou ligar para quem você conhece, convidando para assistir, já que se lá não tem o sinal da TV Século XXI. Nós estamos falando hoje sobre o estado e vou ler certinho aqui, a deformação das crianças, o estado e a deformação da infância. O que é isso? É um projeto de lei 1027 de 2019, que está tramitando na ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E nós estamos aqui fazendo uma denúncia, porque esse projeto visa destruir, deformar, deturpar a mente e os corações dos nossos filhos, das nossas crianças. Antes de nós continuarmos, Padre Fernando, deixa eu ler os sócios aqui, né? Chegando, os nossos sócios queridos, graças a Deus, graças a vocês que nós conseguimos manter essa missão, né? E podemos fazer, por exemplo, este tipo de denúncia para proteger a nossa família brasileira. A Maria Aparecida da Silva de Hortolândia, São Paulo, seja bem-vinda, Maria, seja bem-vinda aqui, se tornou sócia. Francisca Genil de Souza, de Teresina, no Piauí, claro, Teresina sempre conosco, graças a Deus. Quando não vem, a gente fica triste. Angelina Maria de Azevedo, de Taboão da Serra, São Paulo, seja bem-vinda, Angelina. Vicentina Batista de Araújo, de Porecatu, no Paraná, seja bem-vinda. Andressa Aparecida Fernando Alves, de Santa Vitória, Minas Gerais. Sebastião Vicente, de Franca, São Paulo, seja bem-vindo também. Elcira Bezerra de Farias, de Teresina, no Piauí, conosco aqui. Gente, nós precisamos fazer um Brasil Cristão em Teresina. Precisamos, viu, gente? Quando acabar essa pandemia, pandemônio. Eu ia falar palhaçada. Aí vocês no Piauí preparem um lugar pra gente com bastante ventilador ou ar-condicionado, senão eu não vou. Eu passo muito mal na quintura. Nós temos agora um convidado para participar conosco, o Padre Bruno. O Padre Bruno é um padre que está muito a par também desta lei, desse projeto de lei, e vai estar conosco agora aqui no Brasil Cristão. Vamos ver se já conseguimos o sinal. Padre Bruno, boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde. Que bom. Tá me ouvindo? Sim, muito ouvir bem. vocês? Tá ótimo, Padre. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo aqui no Brasil Cristão. É um prazer acolhê-lo aqui na nossa mesinha redonda, né? Para falarmos juntos, fazermos essa denúncia juntos, né, com o Senhor. Seja muito bem-vindo. Acho que travou. Né, graça. Estão me ouvindo? Voltou, Padre, voltamos. Pode continuar. Voltou? Ótimo, fico feliz poder. Ô, gente, vamos fazer assim, nós vamos acertar ali o sinal, porque às vezes acontece isso aqui, né, gente? Principalmente no assunto desse, né, Padre? Aí o negócio fica feio, mas a gente vai reanimar o sinal e a gente já volta. Aqui, Padre, vamos continuar pegando o gancho que nós estávamos falando no primeiro bloco, porque aqui, ó, tem aqui na minha mão o projeto. O projeto está todo aqui. São 4 folhas, frente e verso, uma só que não tem aqui o verso. Páginas, né? São 7 páginas do projeto e no artigo 21 do projeto está a justificativa do projeto. E eu quero ler essa justificativa porque é exatamente o que nós estávamos falando aqui da formação da criança na primeira infância. Diz assim, ó, eles estão justificando o projeto. A primeira infância é o melhor momento para desconstruir as desigualdades, e aí abre parênteses, de gênero, de classe socioeconômica, de raça, pontinho, pontinho, fecha parênteses, que estão enraizadas em nossa sociedade. É uma oportunidade, eu não sei por que eu estou tomando birra dessa palavra oportunidade. É uma oportunidade única de dar vida ao potencial de cada brasileiro e assim construir uma nação mais potente e próspera. Talvez por causa dos oportunistas, né? E não das oportunidades em si. Você percebe aí que há um uso próspero, para usar um termo que está até no parágrafo, né? Próspero. Um uso próspero de termos que são bastante ambíguos, né? Que são usados de forma equívoca e, às vezes, análoga. Então,
se faz muito malabarismo nesses documentos com a língua portuguesa, justamente para que em eventuais processos judiciais que venham a acontecer, porque uma vez aprovada uma lei... Você cria uma jurisprudência. Você cria uma jurisprudência. Uma vez aprovada uma lei, todos serão obrigados a segui-la. E aí, sendo obrigados a segui-la, se um professor ou um coordenador pedagógico de escola, um diretor de escola, interpretar como ele acha que deve ser compreendido esse termo e começar a aplicar certas políticas contra as quais você poderia eventualmente abrir um processo judicial. E aí se abriria jurisprudência, porque nós corremos o risco de pegar lá um juiz que entenda como o coordenador pedagógico entendeu. Então, nós precisamos pensar no uso das palavras agora. Porque quando você lê o projeto, né, se você começar a ler o projeto como eu fiz ontem, praticamente nas cinco primeiras páginas, você concorda com o projeto. Ele é muito bonito. Ele fala, assim, da necessidade de a escola, por exemplo, interagir com as famílias, de estar presente na vida da sociedade, da comunidade local, inclusive fora do horário de aula. Então, que a escola seja usada como um espaço para a promoção da cultura. Realmente coisas positivas. Eu realmente concordo que o prédio escolar, ele fica um ambiente, um espaço físico ocioso aos finais de semana, e às vezes ela está situada em bairros de periferia onde não há grandes opções de lazer, então se deveria promover cultura ali, né? Poderia ser usado o espaço, porque isso reduz muito a criminalidade, etc. Eu concordo. Então, existem coisas, né? Muitas coisas no projeto louváveis. E são por essas coisas, padre, que as pessoas vão ser pegas. Aí e falar, nossa, mas é bom, olha só, eles querem cuidar. Sim, e aí o que acontece? Você é embalado, né? Você é embalado, imagine assim, a mãe quer pôr o seu filho para dormir, então ela embala com uma canção de ninar. E chega uma hora que ela não vai mais prestar atenção nas palavras que a mãe está cantando, ela só presta atenção na melodia, porque a melodia embala. Né? Então imagine, você começa a cantar para você, né? Dorme filhinho do coração, espero que venha o bicho papão. A pessoa nem percebe que eu acabei de... espero que venha o bicho papão para te pegar. Quer dizer, a criança já está tomada do sono e embalada de maneira que, a certa altura, você já não liga o botão de alerta interior. Então, é quase no fim do projeto, quando você já está concordando com boa parte dele e no transcurso do texto você já está desarmado, é que lá, a certa altura, se coloca um parágrafo que, se passar, se for aprovado, será problema para nós lá na frente. Exatamente. Então, veja o termo que foi usado aí. A primeira infância é a melhor fase, a melhor época para eliminar, né, para desconstruir é a palavra. Desconstruir é a palavra. Você desconstrói o quê, padre? Você o que é desconstruir? Coisas que não estão deveriam construídas. estar ali, que estão construídas. Aí ela fala assim, né, o texto. Desigualdades. Ora, realmente, desigualdades... Né, vamos estudar um pouco, então, esse termo, já que a gente aprendeu a fazer isso no bloco anterior. É outro termo surrado no meio o que pode ser desigual? O tratamento do Estado para com as pessoas, isso eventualmente pode ser desigual e isso é ruim. Então, se o Estado privilegia uns e não a outros. Então, a desigualdade pode ser para com grupos sociais. Mas, quando você lê o que está entre parênteses, você percebe o que ele entende por desigualdade. Ideologia de gênero. O primeiro que está ali é gênero. Calma lá. Gênero, por si só, os gêneros não são iguais. O gênero humano não é igual ao gênero felino.
ou ao gênero canino. E o uso do português já foi, assim, escorraçado com essa coisa do gênero, porque nós temos sexos distintos. Exato. O gênero é um só, nós somos gênero humano. No gênero humano existem 2 sexos. Então, já se esvaziou, já se delapidou o uso do termo gênero nessas filosofias. Agora, suponhamos, né, vamos entrar na lógica deles, que existissem diversos gêneros humanos. Ora, gêneros humanos não existem, o que existe é homem e mulher. Ou seja, há desigualdade de gênero e é para existir desigualdade de gênero. Porque então, é assim que foi feito. desigualdade, na verdade, eles estão aqui confundindo com distinção. Exatamente. Mas existe essa distinção, ela está na natureza. Isso não pode ser desconstruído. Não. Então veja como o uso desses 2 termos, um ao lado do outro, desigualdade, gênero, é perigoso. Ele possibilita manobras que nós sabemos muito bem que existem grupos ideológicos no mundo e, quiçá, no Brasil, que adoram fazer essas manobras. Esse projeto é cheio de ideologia. Cavalo de É para Troia. isso, né, É um Padre? cavalo de Gente, Troia. o Padre Bruno voltou, está conosco agora de volta. Padre Bruno, agora vamos. Agora vamos. Vocês conseguem me ouvir? Sim, muito Perfeitamente, bem. padre. Bem-vindo. Graças a Deus. Novamente, boa tarde, Adrica, ao Fernando e ao Padre Douglas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. É uma honra poder participar do programa hoje. Amém. Ô, Padre Bruno, nós estávamos justamente aqui no artigo 21 do projeto de lei, ao qual o senhor está aí bem por dentro, falando... nós temos, o senhor colocou 4 vídeos disponíveis no YouTube, onde o senhor pega o projeto e vai ali explicando o que está por trás de cada das frases, dos artigos, e exatamente essa desconstrução que nós estamos fazendo aqui. Eu quero perguntar para o senhor o que motivou o senhor a prestar esse serviço, muito bom, por sinal, fazendo esses vídeos. Na verdade, é o apostolado próprio da defesa da vida e da defesa da família. Eu queria apenas dizer que, assim, a igreja tem 3 setores que são valores que são inegociáveis, que é a vida, a família e a educação dos filhos. Você vê um projeto claramente que tenta contra a vida, a família e a educação dos filhos. Por quê? Porque o Estado ele entra exatamente por meio desse projeto de lei, meio que surrupiando o direito de educação da família, surrupiando o direito de formação da família, de entrega de valores da família, e ele acaba tomando conta, tomando o lugar disso. Quando o Estado começa a determinar quem que manda nos filhos, quem que educa o filho, quem que diz quais são os valores entregues aos filhos, e rebaixando a família, e tornando a própria palavra família uma palavra ambígua, porque é uma palavra que está sendo utilizada de um modo completamente ressignificada por meio dessas pessoas, ele acaba podendo fazer com as nossas crianças o que bem entender. E é exatamente isso que está escrito na justificativa do projeto. Então, o que me motivou foi exatamente defender aquilo que é natural, defender aquilo que é essencial para o ser humano, que é a própria constituição familiar. Ô padre, qual é a origem? Quem é que criou esse cavalo de Troia aí? E eu queria que o senhor explicasse mais ou menos qual é o conteúdo desse projeto de lei. Pelo que consta aqui, foi a Marina Elou, ela, pelo menos ela protocolou esse projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e com a participação da Frente Parlamentar pela Primeira Infância, Maria Rodrigues, que é o que está escrito aqui no próprio projeto. Mas o que está por trás disso, e a gente pode, quando a gente vai estudando a história do movimento da desconstrução da família, a gente já consegue encontrar isso desde lá de trás, dos anos 90. Você pega aí o Kingsley Davis, quando começa a fazer o planejamento familiar e todo o controle demográfico, ele deixava claro que tínhamos que tirar todo o poder da família e jogar o poder para o Estado, exatamente para transformar as consciências das mulheres. Você pega também do outro lado, Karl Marx com Friedrich Engels, quando escreve exatamente o livro A Origem da Família da Propriedade Privada do Estado. E são
ideologias, são pensamentos que vão desconstruindo, de alguma forma, o conceito de família. E aí a gente vai vendo todo o cronograma, né? Desde da chegada da ideologia de gênero no nosso país, no mundo, na ONU, nas conferências de Pequim, etc., né, Adrienne Germain, quando esteve no Brasil, nos anos de 1992, 93, mais ou menos, com toda a atividade de desconstrução, né, da família. Então, o que está por trás disso? São essas grandes fundações, esses grandes movimentos contra a família. E, de modo especial, a ONU. Né? Porque a base deste documento é a Agenda 2030 da ONU. E em todos os documentos dessa agenda da ONU está a desconstrução da família e a obstrução das próprias crianças para o poder e a manipulação do Estado. Sabe o que eu acho mais legal? Que em 1943, C.S. Lewis, o mesmo que escreveu Crônicas de Nárnia, ele tem um livro que chama Abolição do Homem. Naquele livro ele fala que existe toda uma trama internacional para querer produzir pessoas a bel prazer. E quem produzirá isso serão os estados, que terão um poder onicompetente para poder realizar isso. E ele usa a educação e a cultura para poder realizar isso. Então, quem está por trás disso, nada mais é do que a própria ONU, com toda a força que ela tem com as fundações e instituições internacionais. É exatamente isso, padre. E é interessante que aqui, ó, nós lemos aqui esse parágrafo da justificativa e logo abaixo aqui, ainda na justificativa, diz assim: a primeira infância é o período que compreende os primeiros 6 anos de vida da criança e deve ser prioridade absoluta do Estado na busca pelo seu desenvolvimento sustentável. Aí a gente pega o Catecismo da Igreja Católica e no parágrafo 2211, que diz o seguinte: a comunidade política tem o dever de honrar a família, de assisti-la e de lhe garantir, sobretudo, o direito de se constituir, de ter filhos e de educá-los de acordo com as suas próprias convicções morais e religiosas. Ou seja, isso daqui são coisas completamente contrárias àquilo que diz a nossa doutrina e àquilo que diz o projeto de lei, que está dizendo claramente que deve ser prioridade absoluta do Estado a primeira infância dos nossos filhos. Padre Bruno, se me permite, sim, na seção 2 aqui também, isso eu li e achei estranho, porque aí ele vai dando lá atenção ao interesse superior da criança, aí depois ele diz assim, ó, abordagem multidisciplinar, intersetorial das políticas públicas, vou ler tudo, priorizando a atuação dos serviços de atendimento nos territórios de domicílio da criança, ou seja, eles querem entrar dentro da nossa casa para fazer as coisas, sim, é isso? Exatamente, exatamente. Essa ideia de uma formação multidisciplinar, isso aí é ideologia de gênero. Sim. Tá? E algumas pessoas até tentam minimizar a ideologia de gênero, né? Ah, porque é só uma formaçãozinha, vocês têm uma sina contra isso, contra assado. Não, muito pelo contrário. A ideologia de gênero era perigosa porque ela tem toda uma transformação antropológica, uma reinterpretação sociológica, política, que destrói completamente todo o conceito que nós temos de família, de ser humano. E essa formação multidisciplinar, quando entra, ela vem desconstruir totalmente isso. Inclusive, a justificativa começa dizendo que a intenção é a desconstrução, né, de gênero. E termina dizendo que a intenção é também construção de uma nova sociedade. Ou seja, resumindo, é uma reengenharia social. Essa formação multidisciplinar inclui o quê? É um termo largo. Inclui o quê? Sexualidade, religiosidade, moralidade. Isso aí não é função do Estado, é função da família ensinar moral, né, moral sexual, virtudes para os seus filhos. E não é função do Estado. Exatamente. Padre Bruno, eu vou falar aqui com o Padre Douglas, porque parece que está havendo aí o Estado contra Deus, né? Porque Deus está dizendo, a família é isso, eu criei o homem para isso, e o Estado está querendo, não, a família é isso, e o homem agora eu vou formar de acordo com aquilo que eu penso que é o homem. Exatamente. O que se pretende impor com esse projeto, nós vemos bem, é uma soberania do Estado sobre a pessoa. Ou seja, o Estado não é mais um servo da pessoa e da família. Ao contrário, é ele quem determina. Há um parágrafo, que agora eu não vou me lembrar, porque são 7 páginas, fala aí, que ele fala que é fundamental
promover o respeito, né? Promover o respeito a valores que são transmitidos por convicções religiosas. A religião está lá como uma das opções. Então, o que fica claro no projeto é que se os pais, se a família tem uma religião e quer transmitir aqueles valores, não, tudo bem, vamos ensinar a criança a respeitar estes valores. Mas os valores que ela tem de inculcar, de fato, são os que a escola transmitir. Se houver um valor que é transmitido pela família e outro que é transmitido pela escola, a política é muito clara. Precisamos inculcar nas crianças a darem credibilidade aos valores que são transmitidos na escola e pela escola. Olha aí. Embora vamos respeitar aquele que vier de cunho religioso, por exemplo. Mas veja que há uma ditadura do relativismo por trás, né? Sim. Que no fundo acaba terminando como absolutismo. Então, não, olha, a religião tem as verdades dela e nós temos essa daqui. E nós queremos que você creia nesta daqui. Exatamente. Então, é para relativizar os valores oriundos da religião, mas absolutizar os que são inculcados pelo Estado. E é interessante porque eles fazem isso com uma dinâmica, né? uma perspicácia. Assim, aqui, olha só, no artigo 4, o padre Bruno diz o seguinte, no artigo 4 já vem isso, as diretrizes para a formulação, elaboração, implementação e avaliação da política, 2 pontos. Primeiro, presta atenção nisso. Fortalecimento da família no exercício da sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância a partir de atividades centradas na criança, focadas na família e baseadas na comunidade. Ou seja, a criança agora é o centro e ela vai por si mesma ali, por causa da criança, colocar todas as coisas nela, focada na família, mas só que é baseada na comunidade. A família ficou meio que de lado nesse parágrafo, desse artigo 4, né, padre? Completamente ela foi descartada. Porque é o seguinte, qual é a intenção aqui desse parágrafo? É dizer que a criança pertence ao Estado. Gente, isso aí é um assalto assalto branco. Sim. Esse negócio do Estado querer centralizar suas atividades diretamente na criança é um erro absurdo, porque a criança não pertence ao Estado. Quando a gente olha, logo no artigo 1º, lá no inciso 1º, ele vai dizer no finalzinho que eles consideram a criança como sujeito de direitos e cidadã. Exato. Gente, está errado. Ela é uma sujeito de direitos, mas ela não é cidadã formada, ela é uma cidadã em potência, né? E aqui é difícil falar com esses termos aristotélicos porque eles não estudam isso, né? E se estudam, negam. Mas ela não é uma cidadã formada. Ela não tem direito de responder por si mesma, ela não tem direito de receber votos, ela não tem direito de votar. E você vê que no projeto, inclusive, quer incluir as crianças como debatedoras públicas. Exato. Gente, pelo amor de Deus, isso é um absurdo imenso. Aí pega esse parágrafo que a Drica coloca, a gente percebe que a família está completamente descartada. Todo o trabalho deve ser centralizado na família e com os princípios da família. Não tem que ser centralizada na criança com os princípios da comunidade. Porque comunidade, numa democracia tão plural como nós vivemos no Brasil, qual comunidade se está falando? Exatamente. Eu não vou permitir que uma comunidade que defende a agenda política LGBT e o alfabeto todo se intrometa na educação dos meus filhos, Nem da minha eu. irmã. Eu não vou permitir isso. Então, toda a formação deve estar centrada na família e segundo os valores da família, não da comunidade e não da criança, porque a criança não pertence ao Estado, mas à família. Ela não é um sujeito atomizado, um sujeito isolado. Ela é um sujeito pertencente, participativo e um sujeito relativo que está relativizada na família. Ela pertence à família, ela não está jogada no Estado. E aí, aqui já é um Fernando, problema aqui, sério de semântica. Padre Bruno, Fernando, Padre Douglas, o catecismo vai dizer isso. No artigo 2212, o próximo não é um indivíduo, é claro que aqui já está falando de um adulto, da coletividade humana. Ele é alguém que, por suas origens conhecidas,
merece atenção e respeito individuais. Eu quero chamar a atenção, isso que o Padre Bruno estava falando agora. Padre Bruno, esse projeto de lei, né, eu estou lendo aqui e me recordando, nós tivemos aqui na Século XXI, em 2016, um Congresso Internacional de Estudos da Família. Eu estava presente. Exato. O senhor lembra do professor Jesus Trígio Figueroa, da Espanha? Sim. E foi assim que eles destruíram por completo os valores na Espanha, com projetos assim. Porque olha que coisa interessante, aqui vai dizer assim, ó, participação da criança na definição das ações que lhe dizem respeito. Um moleque de 2, 3, 4 anos definindo, junto com a escola, o que ele quer, Na Espanha... Isso é absurdo. É um absurdo. Se chegou a pachorra, porque não tem outra palavra, da criança dizer assim, não, pai, o negócio é o seguinte, eu me sinto menina e eu sou menina. E você vai respeitar. E ai do pai, né? Não, e na Espanha aconteceu de pais serem levados ao cárcere. A Europa já está vivendo isso um pouquinho mais lá na frente do que a gente aqui. Na verdade, gente, isso daqui não é novo no mundo e é importante que isso fique claro, né? Isso está chegando ao Brasil, essas gotinhas de veneno, está chegando aqui no Brasil, mas tem países que já vivem isso, famílias têm sido presas e os pais não podem fazer nada, porque o filho, eles ensinam na escola, liga para a polícia. A Holanda, exatamente. Isso, na Holanda aconteceu exatamente isso. Quando se implantou a ideologia de gênero, os pais se recusaram a levar seus filhos para ter uma aula de ideologia de gênero, no outro dia a polícia bateu na porta com o mandato para apreender a criança. Jesus. Isso. Dá vontade de rasgar as vestes. Porque pertence ao Estado. Porque pertence ao Estado. É isso que eles estão querendo dizer. Na Suécia também é assim. Em vários países está se implantando isso. Precisamos ter uma... O que nós vamos fazer? O que nós... Aí o Brasil Cristão está aqui hoje, né? Com o Padre Bruno, o Padre Douglas, Fernando. Vamos lá. O que o católico cristão brasileiro, que está nos vendo agora, que vai assistir esse programa em outro momento, precisa fazer neste momento para que isso não funcione, Padre Bruno, aqui no nosso país? Primeiramente, é entrar em contato, né, com os deputados, né, da LESP, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. É mandar e-mail, é ligar para o gabinete dos deputados, é manifestar no Facebook, fazer abaixo-assinados, é fazer novamente aquela manifestação que em 2015 foi feita contra a ideologia de gênero, que foi uma resposta emocionante de ver as famílias do Brasil inteiro se movimentando para defender, né, os seus filhos. Novamente, nós precisamos fazer isso. Então, tem que entrar lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, no site deles, procurar o contato deles, e-mail, telefone, ligar, mandar e-mail, né, e fazer com que essas informações, por exemplo, o meu vídeo, este programa, estudar esse protocolo e passar e transmitir para o maior número de pessoas e pedir que se manifestem, né? Estudar também é outro fator importante a se fazer. Estudar para conhecer, né? Sim. Conhecer o que eles estão falando de forma sutil aqui, que infelizmente, e aí eu falo isso assim, a maioria do povo brasileiro, eles não se engajam, né? Eles não leem e não entendem aquilo que estão lendo. Tem um termo aí também muito utilizado, aliás, é utilizado em muitos documentos, até dentro da nossa igreja. O termo inclusão. É um negócio impressionante. Isso aqui me toca muito pessoalmente, porque eu sou pai de 3 crianças com espectro autista. Aqui vai dizer da inclusão das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, tal. A gente sabe aqui, né, eu falo agora na autoridade de pai de crianças que têm necessidades especiais, o que deveria ser a tal da inclusão e o que está sendo a inclusão. A inclusão está sendo um igualitarismo. Ponto final. Eles colocam as crianças no mesmo ambiente, com os mesmos professores, recebendo a mesma formação, não existe nada específico e aquela criança é jogada ao ostracismo, aos maus cuidados. Né? Isso é a realidade que a gente vê. Olha, nós temos exceções, mas a imensa maioria
padece com esse tipo de tratamento. Por quê? Por causa de uma ideia absurda de igualitarismo. Não, nós não podemos colocar a criança num ambiente onde só tem a criança. Não, mas você precisa atender a necessidade dessa criança. É como se você colocasse uma criança da 2ª série com uma da 8ª série e começar a falar para as duas. São etapas diferentes, são necessidades diferentes e aí, sabe, são absurdo em cima de absurdo em cima desse texto. O pior de tudo, eu posso Sim, intervir? por favor. Por favor, padre. Eu lembro que eu era seminarista ainda, né? Eu lembro que em 2016, quando eu comecei... 2014 eu comecei a estudar profundamente isso. 2015 começou os booms dos debates. 2016 eu comecei a fazer palestras aqui na Diocese de Guarulhos. E eu me recordo que uma vez me perguntaram, mas por que eles querem as nossas crianças? E a minha resposta foi simples. Porque a criança, do 0 até os 7, 9 anos, ela recebe informações para poder formar tudo aquilo que depois desse período ela vai desenvolver. Qual é o grande problema e o X da questão? Quando você vai na justificativa, abaixo daquele parágrafo, Drica, que você leu, ele diz assim: o investimento em políticas voltadas à primeira infância tem nos recentes estudos das neurociências sua principal justificativa. Estes estudos apontam o período como a etapa determinante para o desenvolvimento integral das potencialidades humanas, quando a qualidade dos estímulos e os cuidados recebidos no meio socioafetivo são decisivos para a construção das conexões cerebrais. Por que, então, eles querem a criança? Porque qualquer boa reengenharia social que se faça não pode começar com um marmanjo formado. Tem que começar lá atrás, na criancinha, para que ela já cresça desenvolvendo todas essas bobeiras ideológicas que eles querem colocar na mentalidade delas. Quando eu falava isso em 2016, eu fui chamado de teórico da conspiração. Mas eu acho legal que eles escrevem. Então, assim, talvez, né, eu não sou mais um teórico da conspiração, porque eu estou vendo a prática da conspiração acontecendo, né? Ô padre, nós sabemos também, o senhor citou isso muito bem, que tudo isso faz parte dessa Agenda 2030 da ONU. E nós sabemos que existe incentivo financeiro para os países que adotarem a agenda dentro do período que eles estipulam. Eles premiam os países que fazem isso. Então, existe aqui uma questão financeira pesadíssima. E essa denúncia que nós estamos fazendo aqui agora, ela é de suma importância, né? Existe dinheiro por detrás disso daqui. E é também importante, aí, o nosso povo, a nossa população, e aí eu preciso falar isso como leiga, católica, mãe, pessoa brasileira, de nós olharmos para o nosso cenário político e, infelizmente, a gente vai ter que fazer assim, ó, esse aqui não, esse aqui apoia, ver o que os políticos futuros do nosso país estão apoiando. Porque se esses políticos apoiam tudo isso, apoiam essas organizações, a gente tem que descartar, porque a gente não pode deixar eles lá, porque são eles que vão aprovar isso daqui depois. Não é? Exatamente. E quando a gente começa a questionar, eles dizem que isso é um argumento religioso, né, que o Estado é laico, o que é pura bobeira. Eles usam esse termo de laico para tentar silenciar os religiosos, que eles só se esquecem que a religião implica numa atividade moral na vida das pessoas também, e que pagam impostos, pagam suas contas, têm que trabalhar. E não é argumento religioso. A família não está respaldada num construto social. A família está respaldada na natureza humana. Eles estão atacando dessa maneira a lei natural. A lei natural. Isso é um ataque direto, exatamente para criar um ambiente de desconstrução. Aí o que eles utilizam? Fake news. Então, eles começam a utilizar sempre o termo, agora, fake news. Tudo é fake news. Desculpa, fake news é dar notícias falsas. Primeiro que isso nem pode, né, estar sendo atribuído a um debate teológico, filosófico, antropológico, político, como estamos fazendo, porque nós não somos repórteres, né, para poder falar que nós estamos espalhando fake news. Só que, quando a gente para pensar, esse fake news que eles fazem é exatamente dentro de um ambiente que está tendo todo um inquérito, toda uma investigação contra as fake news para tentar nos assustar, mas não vão assustar.
porque está documentado todas as tramas que eles tentam, toda a filosofia por trás de cada palavra, isso é documentado e está no próprio projeto, né, de lei. Então, fake news é quando eu não tenho base nenhuma para dizer o que eu estou dizendo. Quando tem um documento escrito e justificado o que eles querem fazer, eles têm que entender que fake news é a própria existência deles, não é possível. Bem boa. E nós temos como nosso povo, né, Padre Douglas, olhando para outros países onde eles já avançaram ali, já tomaram aquelas mentes, é só ver o que está acontecendo nesses países hoje. Exatamente. Nós precisamos começar, inclusive, a veicular esses casos, porque, obviamente, que paira um silêncio quanto ao andamento social dos países que implantaram essas políticas. Né? Nós verificamos se uma coisa é boa ou não quando ela é posta em prática. Sim. Então, vamos olhar para os países nórdicos, esses países do norte da Europa, como Holanda, por exemplo, que já implantaram políticas assim e a sociedade está se desfacelando, se destruindo. E isso não vira notícia, isso não é publicado, até porque existe investimento financeiro para que isso não seja feito. Então, estamos aqui hoje tomando essa injeção de adrenalina, né, com uma posologia de verdade bastante intensa para acordarmos nosso povo cristão, para não cair nisso. Padre Bruno, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, né? Agradecer muito, claro, a sua participação aqui conosco hoje. E com certeza, se Deus quiser, outras vezes virão. Conte comigo sempre. Prometo até melhorar minha internet, viu? Na verdade, assim, quando a gente olha para a nossa atual sociedade, né? Quando a gente tem aí, nessas considerações finais, né? Você tem uma sociedade que o índice de mortalidade dela está sempre muito relacionado ao suicídio, à falta de sentido, à depressão, como nós temos observado bastante. É a principal causa de morte. Aí você pega uma sociedade em que a pessoa nasce por um acaso, porque estão lutando pelo aborto. Uma sociedade que o aborto é legalizado, você, por um acaso, teve a sorte de nascer numa família que quis que você nascesse. Aí você já não tem uma base de nascença. Aí quer a eutanásia. Então você não sabe se vai poder envelhecer ou ficar doente, porque logo se você é descartado. Aí você destrói a família com um projeto desse, você já não tem uma base social para se estruturar. Aí você tem ideologia de gênero, pronto, eu já não tenho minha própria identidade. Aí você exclui Deus, eu já não tenho uma transcendência, eu estou fechado em mim mesmo. O que resta para uma existência dessa? A morte, a autodestruição. E quando os irmãos falam do próprio investimento que está acontecendo, você percebe que existe todo o investimento para o suicídio coletivo, para a destruição da nossa comunidade. Então, o que eu peço, né, nas minhas considerações finais, é que o povo que está nos assistindo, principalmente os leigos aqui, que estudem, militem em favor da família, lutem em favor da vida. Os últimos 3 papas denunciaram isso. João Paulo II denunciava a cultura da morte. Bento XVI falava da ditadura do relativismo. O Papa Francisco fala, né, dessa cultura do descarte. São 3 definições para um mesmo movimento de destruição, desconstrução e reengenharia social que nós estamos vivendo. Lutemos pela vida, lutemos pela família e lutemos pela educação dos nossos filhos. Exatamente isso, Padre. Muito, 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 muito obrigada pela sua presença hoje aqui, né, por nos dar a graça de conhecê-lo. E nós esperamos você outros dias aqui no Brasil Cristão. Presencialmente, sim, inclusive. Presencialmente. Vir aqui. Será uma grande honra. Eu queria só mandar um abraço para o Padre Douglas, Sim. Que quando eu fiz no meu primeiro ano de seminário, eu estava no primeiro ano de filosofia, eu fiz um retiro nos Jovens Sarados que ele testemunhou. E eu me recordo até hoje, com muito carinho, com muito amor, daquela sua pregação, que até hoje marca a minha vida. Se hoje eu sou padre e tenho essa graça de poder sempre refletir sobre o valor da conversão, é por causa do seu testemunho, Padre. Muito obrigado. Que maravilha. Fico muito feliz de saber que eu contribuí para a sua vocação, acima de tudo para a sua vida cristã. Forte abraço, Amém. meu irmão. Um abraço a todos. Gente, nós vamos fazer agora um intervalo e quando nós voltarmos, nós vamos mostrar para vocês quando uma criança ela cresce em uma família que dá a ela os valores e a base que ela precisa, essa criança desde cedo ela já se torna um herói.
Sabia disso, gente? Sim. Então, na nossa volta, nós vamos falar dessa pessoa pequena, criança, olha aí, ó, tá vendo? Esse menino que salvou a irmã, né, diante de um ataque canino. E é uma notícia que viralizou, mas que cabe muito bem hoje aqui na nossa discussão. Para mostrar que os valores, que a família, que a estrutura familiar criam homens verdadeiros para a nossa sociedade. A gente já volta, é rapidinho o intervalo.